Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas densas, transformando o cemitério numa paisagem turva de cinza e verde escuro. As gotas se chocavam contra as lápides como lágrimas vindas do céu. O milionário Alexander Whitman estava ajoelhado diante da lápide recém-gravada. Seu terno preto, impecável poucas horas antes, agora estava encharcado e colado ao corpo, mas ele não se importava. Suas mãos, cerradas no mármore frio, tremiam. Ele sentia um vazio imenso, um abismo no peito que nada podia preencher. Seus lábios murmuraram o nome como uma prece desesperada. Emily! Emily! Os outros visitantes do cemitério se afastaram, deixando o homem enlutado sozinho com sua dor. Soluços contidos sacudiam seu corpo, mas ele já não sabia se estava de luto pela perda da esposa ou pela traição da própria vida. Cada pensamento transportava de volta aquela manhã fatídica, o telefonema, o acidente de carro, a notícia que nenhum homem jamais quer ouvir. Foi então que uma voz pequena, suave, mas surpreendentemente firme, atravessou a chuva e a neblina. Senhor, sua esposa está viva. Alexandre ergueu os olhos, paralisado de espanto. Diante dele estava uma menina, vestida com trapos, os olhos brilhando com uma luz inesperada. Ela parecia frágil, insignificante, mas algo em seu olhar prendia a atenção de todos. O quê? Gaguejou Alexander, com a garganta apertada de incredulidade. A menina se aproximou, suas botas enlameadas quase não deixando rastro na trilha encharcada. Sua voz era calma, quase confiante. Você chora diante desta pedra, mas está enganado. Ela não está aqui. Ela ainda vive e está esperando por você. Alexander sentiu o coração acelerar. Soluços se misturavam a uma onda de esperança e confusão. Cada palavra da menina ressoava em sua mente como um eco da realidade que ele se recusava a aceitar. Como isso é possível? Murmurou ele. Tudo o que posso te dizer, respondeu a menina, é que às vezes a vida esconde a verdade até o momento em que ela precisa ser descoberta. Ela estendeu-lhe uma mão frágil e naquele gesto simples, Alexander sentiu algo que pensava estar perdido para sempre renascer, a esperança. A esperança de poder ver Emily novamente, de poder consertar o que a vida havia destruído. E enquanto a chuva continuava a cair, Alexander sabia que não era mais um homem de luto, mas um homem em busca da verdade. Uma busca que o levaria muito além daquele cemitério, a segredos que ele jamais poderia ter imaginado. Alexander Whitman não dormia desde aquela noite. Cada minuto de silêncio em sua vasta mansão parecia gritar o nome de Emily. Ele revivia a cena junto ao túmulo repetidas vezes, a pobre garotinha que lhe dissera aquelas palavras impossíveis. Sua esposa está viva. Amanhã amanheceu sobre Nova York, mas a cidade não conseguia se livrar da sombra de sua tristeza. Alexander se levantou com os olhos vermelhos e inchados, e olhou pela janela da sala de estar. Pombos voavam despreocupadamente nos parapeitos, alheios às tragédias humanas. Foi nesse momento que sua secretária, Linda Harper, entrou no escritório com uma pasta na mão. Senhor Whitman, eu não sei se você deveria. Alexandre virou-se para ela, o olhar duro, mas repleto de uma mistura de raiva e desespero. Linda, não tenho tempo para seus conselhos. Minha esposa está viva. Preciso saber. Linda, acostumada à fria determinação do chefe, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que nada nem ninguém poderia deter Alexander quando ele estava determinado a obter respostas. Sem perder um instante, ele pegou o casaco e saiu para a chuva torrencial. O táxi o esperava na entrada e em segundos, ele estava nas ruas movimentadas, encharcado e iluminado pelas luzes de neon da cidade. Sua mente estava consumida por um único objetivo, encontrar Emily. Ele foi até o bairro pobre onde a menina o havia encontrado. Os prédios estavam dilapidados, as paredes cobertas de pichações e mofo, e o ar cheirava a chuva e concreto úmido. Ele procurou a menina por toda parte, mas ela havia desaparecido como um fantasma. Quando ele já estava prestes a perder a esperança, uma voz o chamou de uma varanda escura. O senhor está procurando alguém, Sr. Whitman? Alexander paralisou. Diante dele estava a menina, com olhos escuros e penetrantes e um sorriso estranho no rosto. Ela não se parecia mais com a criança frágil que ele vira no cemitério. Havia algo resoluto, quase sobrenatural, em sua postura. Sim, respondeu Alexandre com a voz trêmula. Onde está minha esposa? A menina deu um passo à frente e colocou a mão no braço dela. Ela está em perigo, mas eu posso te ajudar a encontrá-la. Alexander sentiu seu coração bater mais forte do que nunca.
Uma mistura de esperança, medo e raiva fervilhava dentro dele. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas não tinha outra escolha. Sua vida, sua fortuna, tudo o que possuía. Tudo não valia nada se Emily estivesse perdida. Então, mostre-me o caminho, murmurou ele. A garotinha o guiou por um labirinto de vielas e passagens secretas até um prédio antigo e abandonado. Alexander sentiu a adrenalina subir. O lugar cheirava a poeira, umidade e medo. Entre, disse ela simplesmente. Lá dentro reinava o silêncio. E nesse silêncio, Alexander ouviu uma respiração, uma risada familiar, um som que ele pensava nunca mais ouvir. Seu coração deu um salto. Ele estava lá. Emily, viva. E no entanto, algo estava errado. Ela já não se parecia com a mulher que ele conhecera. Suas roupas estavam sujas, seus olhos tinham olheiras profundas e um medo profundo brilhava em seu olhar. Alexander, ela murmurou com a voz trêmula. Eles sabem que eu voltei, e virão atrás de mim. Alexander cerrou os punhos. Uma fúria gélida percorreu suas veias. Ele sabia que faria qualquer coisa para proteger Emily, não importando o preço. Então lutaremos, e ninguém te machucará desta vez. A chuva continuava a cair lá fora, mas lá dentro, uma faísca de esperança reacendeu-se. A batalha por Emily tinha apenas começado. A chuva havia parado, deixando para trás ruas cintilantes de luz e lama. Alexander Whitman abraçou Emily com força no prédio antigo, seus olhos percorrendo cada canto escuro, cada sombra que se movia. Sua mente se recusava a acreditar que aquilo era real. Emily estava viva. Mas por quê? E mais importante, quem a havia escondido todo esse tempo? A menina que os guiara, a quem Alexandre apelidou Delírio, observou a cena seriamente. Eles não apenas mentiram para você, disse ela com voz grave. Eles te manipularam. Alexandre franziu a testa. Manipulado? Quem? O que você quer dizer? Lily aproximou-se e tirou um envelope gasto do bolso. Dentro havia fotos, documentos, passagens aéreas e cartas rabiscadas. Alexander examinou tudo febrilmente. As evidências mostravam que Emily havia sido sequestrada, escondida em várias cidades e protegida por pessoas misteriosas que pareciam saber cada passo seu. Mas a parte mais perturbadora era uma foto. Emily, sorrindo, apertando a mão de um homem que Alexander reconheceu imediatamente. Marcus Blackwell, murmurou ele. O antigo sócio que eu pensava estar morto há 10 anos. Emily deu um passo para trás, aterrorizada. Alexander, não podemos deixar que nos encontrem aqui. Eles estão me procurando há anos e não vão parar agora. Alexandre sentiu a raiva crescer. Ele havia lamentado a morte da esposa, acreditado que ela estivesse morta, e agora a encontrava novamente, mas agora ela estava em perigo, mais vulnerável do que nunca. De repente, um som metálico ecoou na escuridão. Um clarão passou por uma janela quebrada, e Alexander sentiu uma presença estranha, pesada e ameaçadora. Por aqui! Sussurrou Lily, puxando Emily atrás de si. Eles se esgueiraram por um corredor estreito, evitando áreas onde a luz revelava figuras sinistras. Alexander podia ouvir os passos apressados dos homens lá fora. Algo no ar, na tensão das paredes, lhe dizia que eles estavam muito mais perto do que ele imaginava. Quem são eles? Perguntou Alexander, ofegante. Aqueles que querem que Emily continue desaparecida, respondeu Lily. Aqueles que querem controlar o que você possui e o que você ama. Alexander abraçou Emily com força. O peso da responsabilidade caiu sobre ele como um raio. Ele pensara que encontrar sua esposa seria o fim de sua luta, mas era apenas o começo. Um estrondo repentino soou atrás deles. Homens armados haviam descoberto seu esconderijo. Lily agarrou Alexander pelo braço. Por aqui! Eles correram para uma passagem secreta, escondida atrás de uma estante de livros desabada. Alexander sentiu o coração disparar. Ele sabia que para proteger Emily e descobrir a verdade, teria que enfrentar inimigos que jamais imaginara, e arriscar a vida como nunca antes. Lá fora a noite caía e com ela começava uma caçada implacável. A passagem secreta dava para um beco estreito e silencioso. A chuva havia parado, mas o ar estava pesado e carregado de tensão. Alexander manteve Emily perto, sentindo cada músculo do corpo dela pronto para reagir. Lily, silenciosa, mas alerta, os guiava como uma sombra pelas ruas labirínticas da cidade. De repente, uma risada arrepiante ecoou atrás deles. Alexander se virou com o coração disparado. Ali, na luz bruxuleante de um poste, estava um homem que ele jamais pensou que veria novamente. Alexander Whitman, disse o homem com um sorriso cruel. Marcus Blackwell. Marcus, murmurou Alexander com o rosto pálido. Você está vivo. Marcus deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos,
o olhar tão afiado quanto uma lâmina, vivo e mais forte do que nunca. Mas você perdeu muito, não é? Emily instintivamente deu um passo para trás, mas Alexander colocou uma mão firme em seu ombro. Deixe-a ir, agora. Marcos caiu na gargalhada. Ah, eu não vou deixá-la ir. Não até você entender que nunca soube realmente o que possuía, ou o que amava. Alexander sentiu o sangue gelar nas veias. Percebeu que Marcos não era apenas um antigo sócio ressentido. Ele sabia coisas sobre ele, sobre sua fortuna, sobre Emily. Segredos que ninguém mais conhecia. O que você quer? Perguntou Alexander com voz tensa. Controle, poder e vingança, respondeu Marcos. Emily é a chave. Ela não é apenas sua esposa. Ela possui algo que eu quero. Emily olhou para ele, aterrorizada. O quê? O que você quer dizer com isso? Marcos deu um passo em direção a ela, mas Lily surgiu das sombras, segurando um pedaço de pau improvisado. Afaste-se, disse ela asperamente. Você não é bem-vindo aqui. Marcos esboçou um sorriso divertido. Uma criança. Você acha mesmo que pode me deter? Alexander sentiu a raiva crescer dentro de si como um fogo incontrolável. Ele compreendeu que a sobrevivência de Emily dependia de sua velocidade e coragem. Pegou uma barra de metal que havia caído no chão e se posicionou à sua frente. Se você encostar um dedo na minha esposa, Marcos, eu juro que você vai se arrepender. Marcos riu novamente, mas desta vez seu riso tinha um toque de apreensão. Alexander, movido pelo medo e pelo amor, estava preparado para tudo. Então, num instante inesperado, Emily deu um passo à frente com um rosto determinado. Alexander, eu posso impedi-lo. Eu sei o que ele quer e sei como confrontá-lo. Alexandre olhou para ela, atônito. A mulher que ele considerava frágil era, na verdade, mais forte do que ele jamais imaginara. Emily, ele murmurou. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pela respiração ofegante de Marcos. E nesse silêncio, uma verdade se revelou. Emily guardava um segredo que Marcos jamais deveria ter descoberto. Um segredo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas tudo o que Alexander pensava saber sobre seu passado e sua fortuna. O confronto final se aproximava. E Alexander compreendia que a batalha por Emily estava apenas começando. O beco estava silencioso, quebrado apenas pela respiração pesada de Alexander e Emily. Marcus Blackwell avançou lentamente, com um sorriso cruel estampado no rosto. Ele pensava que estava no controle, mas ainda não sabia que o verdadeiro poder não residia na força, mas no segredo que Emily guardava há anos. Então, você realmente achou que poderia me surpreender? Marcus zombou. Emily, você é minha. Emily ergueu o olhar com uma expressão séria, porém determinada. Respirou fundo e sussurrou um nome que Marcus não pôde ignorar. Esse nome, você o reconhece, Marcus. Eu sou filha de Nathaniel Drake. O sorriso de Marcus congelou. Alexander franziu a testa. Coi? Emily? Drake? Sim, murmurou Emily. A verdadeira herança que você quer, não é a minha vida, é a patente da tecnologia que meu pai criou antes de morrer. Uma invenção capaz de mudar o mundo. E Marcus? Você achou que conseguiria pôr as mãos nela sem que eu me lembrasse? Marcus deu um passo para trás, surpreso. Ele nunca soubera que Emily era filha de Nathaniel Drake, um gênio cujas descobertas tecnológicas haviam sido zelosamente guardadas pelos poderosos. Como? Como você sobreviveu? Marcus murmurou com a voz embargada pela raiva e incredulidade. Emily sorriu, mas seu sorriso era frio. Eu estava escondida, protegida, e aprendi a lutar. Você nunca vai me pegar, Marcus. Alexander sentiu uma nova força despertar dentro de si. Ele pegou a mão de Emily. E juntos, nós o deteremos. Um instante depois, Marcus tentou atacá-lo. Mas Alexander, prevendo o ataque, o atingiu com a barra de metal que havia pegado antes. Lily apareceu atrás deles, dominando 2 dos capangas de Marcus num piscar de olhos. Emily, usando um pequeno dispositivo que havia escondido em sua bolsa, desativou os sistemas eletrônicos que Marcus pretendia usar para escapar. A batalha foi intensa, mas breve. Marcus, desarmado e humilhado, recuou, percebendo que não tinha poder sobre eles. Alexander, furioso mas no controle da situação, olhou-o diretamente nos olhos. Você nunca vai tocar na Emily, nem em nada que seja dela. Nunca. Emily, forte e determinada, acrescentou. E agora retomamos nossas vidas. Com a verdade e nada mais. Marcus foi preso pouco depois pela polícia, alertada por Lily, que havia documentado tudo secretamente. Alexander e Emily finalmente puderam respirar aliviados. A verdade tinha vindo à tona, o perigo havia passado e a mulher que Alexander pensava ter perdido estava de volta ao seu lado, mais forte e corajosa do que nunca.
Ao nascer do sol sobre a cidade, Alexander percebeu que não havia reencontrado apenas Emily, mas também esperança, força e a promessa de um futuro que construiriam juntos. E enquanto Emily apertava a mão dele, Alexander soube que nada jamais poderia separá-los novamente.